Então, boa noite a todos, obrigada por estarem presentes em mais esta sessão das quintas de leitura. Hoje temos o prazer de receber António Costa Silva. Temos tido alguns convidados, por certo, todos eles têm planos, traçaram planos, fizeram planos, mas hoje o nosso convidado concebeu o plano, que é uma coisa numa outra dimensão completamente diferente. Um agradecimento especial à Câmara Municipal da Figueira da Foz por continuar a promover estas sessões, à doutora Anabela Zuzarte em particular, que as conduz há tanto tempo. Eu costumo dizer que não sou muito adepta daquela frase que dispensam-se as apresentações e gosto de apresentar os convidados. Então passo a ler um curtíssimo texto para não vos maçar muito também. Saber, competência, capacidade, serenidade, humanismo, resistência, dignidade são palavras que lhe rodeiam o nome. É gestor, professor aposentado no Instituto Superior Técnico, com uma longa e reputada carreira no setor da energia, primeiro na Sonangol, depois na Companhia Portuguesa de Serviços, na francesa CGG e mais tarde na Partex, detida pela Gulbenkian. Tem um olhar de ver para longe e para lá. Não tivesse nascido no Bié, em Catabola, no grande planalto central de Angola, terra-mãe, plena de cores, de cheiros, aromas e também de muitas injustiças que ainda persistem. Do tempo da infância, há um boné azul, levado pelo vento, que continua a acenar-lhe, indiferente ao seu benfiquismo. À nossa data de nascimento, segue-se um hífen que fatalmente aguarda uma data que todos nós desconhecemos. No caso de António Costa Silva, que militou nos comitês Amilcar Cabral, esta segunda data chegou a exibir-se cruelmente às portas do Natal. Era o dia 22 de dezembro de 1977, ou melhor, a noite em que, recluso na prisão de São Paulo, em Luanda, lhe anunciaram que ia ser fuzilado. Chegou a ouvir o som das culatras e certamente palavras que fulminavam como um tiro no ouvido. Não aconteceu e por isso, como costuma dizer, dali em diante a vida apresentou-se como um bónus ao futuro Ministro da Economia e do Mar do 23º Governo Constitucional. Ganha um epíteto, o Sr. PRR, por ter concebido o Plano de Recuperação Económica Nacional que ligaria o país antes e depois da pandemia. Eterno enamorado da literatura, conservou sempre a juventude e a imaginação. Gosta de citar o historiador Plínio Velho. De África saem sempre coisas novas, diz este historiador. Dotado de uma substanciosa memória literária, foi o que me apercebi pela leitura dos últimos livros que publicou, sabe subir e descer na escala dos séculos. Boa noite, é um prazer recebê-lo nesta biblioteca. Antes de iniciarmos pelo seu percurso, eu até começaria já por Plínio Velho. Ele costumava citar um pintor grego, o Apeles, e uma sentença que era nem um dia só sem linha. É o seu caso também? Sim, muito boa noite. Agora está. Muito boa noite a todos, não sei se me estão a ouvir. Sim, eu adoro literatura, comecei a ler muito pequenino, porque tinha em casa um pai que me estimulou bastante, desde os clássicos gregos, a literatura francesa. Ele começou com um truque, pôs-me a ler o rocambole. Nós temos em português a palavra rocambolesca, que vem do herói desse romance, o Rocambole, foi escrito por um escritor francês que era o Cônsul do Terreiro, e segundo a lenda, às tantas ele enlouqueceu e tinha as personagens todas dos livros, num grande tabuleiro de xadrez, as que já estavam mortas, ele deitava as personagens que estavam vivas, portanto as imagens continuavam de pé. Um dia, quando estava cego já, derrubou, reconstruíram o tabuleiro e há personagens que já estavam mortas voltaram a viver. Portanto, ele estimulou muito a ler por causa disso, não só porque era uma história de aventuras, mas depois há pessoas que morreram por voltar a aparecer e eu estava atento e discutia com ele, foi, digamos, um estímulo muito grande. Mas a questão da literatura grega eu penso que é sempre, digamos, a nossa casa-mãe, porque tudo
está aí, digamos, desde o início da civilização. Escreve todos os dias? Sim, escrevo. Não passa sem uma linha, como diz o historiador. Sim, eu gosto muito de ler, sobretudo, e também de escrever. Eu penso que ler é uma coisa absolutamente extraordinária, a descoberta da leitura, como dizia a Margarite Yourcenar no seu livro O que é a Eternidade, a descoberta da leitura é uma porta para outros séculos, para outro tempo, para outras pessoas. Eu acho que a literatura tem isso de extraordinário, alarga o nosso horizonte, faz-nos conhecer o outro, faz-nos visitar outros países, faz compreender esta dinâmica extraordinária que é a nossa civilização entre todas as coisas bonitas que existem no mundo. E eu penso que isso é fulcral. E depois a escrita permite organizar o nosso pensamento, ordenar, digamos, o mundo, e no mundo complexo em que nós estamos. Nós vivemos numa civilização que tem um déficit extraordinário de pensamento, mas tem um excesso de informação. E nós estamos numa idade que não conseguimos converter toda a informação em pensamento e, por vezes, estamos perdidos. Eu acho que a escrita ajuda a reconhecer o mundo, a reordenar o mundo e a reordenar o nosso próprio pensamento. Claro. Conversávamos ao jantar e eu confessava-lhe que uma vez recebi uma encomenda da Sociedade Portuguesa de Autores para fazer 55 pequenos textos biográficos e nesse trabalho de investigação e depois de escrita desses textos não me lembro de ter visto uma biografia tão impressionante como a sua, que tem que ver exatamente com este episódio a que eu aludia neste texto da apresentação. Senhor Professor, como é que é estar assim de frente para a morte? Quais é que são os pensamentos que nos ocorrem num momento de uma crueldade extrema, certamente bastante aflitivos? O que é que ocorre? Sim, é uma grande questão. Eu, quando, portanto, militava no movimento associativo na Universidade de Luanda, depois criamos os comitês Amílcar Cabral. Quando o MPLA entrou em Luanda e depois declarou a independência, houve uma espécie de choque com aquele movimento. E, portanto, isso conduziu, em 1977, no dia 22 de dezembro, à minha prisão, minha e de muitos dos meus companheiros. E a prisão foi terrível, portanto, eu estive preso quase 3 anos e no primeiro ano praticamente era torturado dia sim, dia não. E as torturas são torturas inconcebíveis, não vou narrar aqui para não ferir suscetibilidades, mas descobri que a espécie humana é uma espécie altamente predatória e o homem é absolutamente cruel com o outro. Aliás, o Hermann Hesse, escritor alemão, dizia que o homem é um lobo do homem. E a suprema crueldade foi depois a polícia fazer esse jogo comigo, que eu não sabia na altura que era um jogo. Portanto, chamaram-me já perto da meia-noite. Naquela altura as pessoas que iam ser executadas e fuziladas em Angola iam em ambulâncias brancas, chegavam por volta da meia-noite à prisão. Os presos, ninguém dormia, porque estava tudo à espera quem é que vai ser chamado e quem é que vai ser executado. Eles chamaram-me, disseram que era a minha última noite, o último dia de vida, para escrever um testamento. E eu escrevi só "A vida é bela", o que os irritou ainda mais. E depois eles queriam que eu assinasse uma declaração a dizer que era espião da CIA. Eu disse que não assinava declaração nenhuma, porque isso era completamente falso, e sabia que se assinasse alguma coisa, então é que a minha vida não valia nada. E eles levaram aquilo ao extremo, portanto, vendaram-me, algemaram, conduziram-me numa ambulância branca, algures para Luanda, perto do mar, ouvia o marulhar das ondas, depois ouvia o barulho das culatras, eles a manusearem as culatras, e nunca soube porquê, mas as armas não dispararam. Mas foi um momento extremo, portanto, o que a gente sente aí, e eu tenho essa questão, todos nós temos, cada um de nós tem a sua maneira especial de se relacionar com a morte, porque nós somos seres provisórios, somos súditos do tempo, estamos submetidos ao verdito do tempo. E eu assumi, hoje é o meu último dia de vida, e portanto estava, curiosamente, espantosamente calmo. Aliás, escrevi-nos depois um poema sobre isso, a descrever exatamente a sensação. Estava calmo, assumia o último dia, comecei a reviver na minha cabeça tudo aquilo que tinha passado, tinha 25 anos na altura, portanto, e estava a reviver as coisas boas da vida. No sentido de uma espécie de balanço ao caminho andado? Uma espécie de balanço, e portanto é o fim, temos que aceitar isso. E depois, quando as armas não dispararam e eles me trouxeram para dentro da prisão, eu sentia que aquilo era uma pequena vitória, e portanto passei a considerar cada dia
era mais um dia neste bónus que é a extensão da minha vida. E eu penso que dentro da prisão nós temos essa noção, nós ali não somos nada, e presos por um regime totalitário, descobrimos que os regimes totalitários descarregam toda a sua raiva no corpo dos presos políticos. E aquilo é uma espécie de mal absoluto, os regimes totalitários é o mal absoluto que toma conta de tudo, e quando o mal se dissemina, os seres humanos são supérfluos. Portanto, a nossa vida não vale nada. Eu também prometi a mim próprio, desde esse dia, lutar profundamente pela democracia, e atenção que as nossas democracias hoje estão sob ataque, temos que defender a democracia, porque o pior que pode existir é o regime totalitário, a discricionariedade sobre a vida das outras pessoas, e nós não podemos aceitar isso. Sim. E esses tempos de militância na universidade em Luanda, como é que foram? Que tipo de atividades? O que é que faziam? Portanto, fazíamos todo o tipo de atividades. Desencadeamos uma luta contra o que chamamos de elitismo do sistema de ensino, porque, atenção, o sistema de ensino no regime colonial era exatamente para os privilegiados, para a população privilegiada. Fizemos exposições sobre a saúde em Angola e a necessidade de prestar assistência às populações. Fizemos muitos acontecimentos culturais. Na cantina da Universidade de Luanda passamos a peça do João Cabral de Melo e Neto, que é a revolta do Zumbi dos Palmares, portanto, no Brasil. Sentíamos que a PIDE estava a seguir-nos muito de perto. Tínhamos um círculo de cinema e roubaram-nos a máquina de projeção, e acho que foi a própria PIDE que o fez. Nós tínhamos excelentes relações com os consulados todos que existiam em Luanda. Existiam sobretudo consulados dos países ocidentais, portanto passamos todos os filmes franceses, da novela vague, italianos, americanos também, portanto os próprios consulados ajudavam-nos bastante nisso, e debatíamos, tínhamos jornais para discutir, para desenvolver as atividades. Tínhamos naquela altura uma noção de que havia muitas injustiças e que a nossa vocação era mudar o mundo. E hoje, quando olhamos para trás, há muitas coisas que realmente falharam. O país hoje acho que ainda está pior. Nestes 50 anos de independência, o povo angolano não beneficiou disso, não melhorou as suas condições de vida. E eu lembro-me sempre sobre esta questão das gerações que querem mudar o mundo, aquilo que disse um dos grandes intelectuais europeus e africanos, que foi o Albert Camus. O Albert Camus nasceu na Argélia e viveu depois muito tempo em Paris, quando ganhou o Prémio Nobel em 1957. No seu discurso ele diz: todas as gerações assumiram ou têm a convicção que vão mudar o mundo. A minha também partiu desse ponto de vista, mas hoje sabemos que não vamos mudar o mundo. Atenção, é de 1957, já depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mas ele diz: a nossa tarefa hoje não é mudar o mundo, mas é uma tarefa ainda maior, é impedir que o mundo se desfaça. E quando eu olho para a situação que estamos a viver, há um certo paralelismo, não é? Há um certo paralelismo, e nós temos que evitar que o mundo se desfaça e preservar pelo menos os valores da liberdade, da tolerância, da convivência, do respeito pelo outro e do humanismo, que é fulcral para a espécie humana ter futuro. Aqui eu há pouco aludia a estes seus dois livros, ambos publicados pela Guerra e Paz. Portugal na Europa e com a Europa que futuro, mas neste momento estávamos a referir mais às questões que aparecem neste volume. Angola aos pedaços, 50 anos depois, que futuro. Nas páginas iniciais deste livro fala do continente africano e parece depositar muitas esperanças, ao contrário do que é comum. Acaba por depositar muitas esperanças nas potencialidades deste continente, em alguns aspectos que eu até fiquei surpreendida. Pode-nos falar um pouco disso, o que é que este continente tem, para além daquelas belezas que vai enumerando e que nos fascinam e nos surpreendem, deposita verdadeiras esperanças em África? Repara, a África é já hoje o continente mais jovem do mundo. Tem uma expansão populacional absolutamente impressionante, é em si algo benéfico, mas também é algo que é preocupante. Se olhar para a taxa de crescimento da população em Angola, é mais de 3%. A população angolana cresce mais que o próprio crescimento da economia em muitos anos. E hoje já está a caminho dos 39, 40 milhões de pessoas. Então nós perguntamos o que é que vai ser deste país no futuro. A média de idades é à volta dos 19 anos,
Na Europa nós estamos a perto dos 50, no Japão acima de tanto há esta juventude em África. Tem muito a ver também com aquilo que dizia o Plínio, o velho, os historiadores, porque é em África que a espécie humana nasceu, na garganta do Olduvai, entre, portanto, a Tanzânia e o Quênia. É a primeira vez que a espécie humana emergiu, há cerca de 300 mil anos atrás. Foi ali que nós nascemos enquanto espécie. A primeira vez que a espécie humana amou, riu, namorou, falou, foi exatamente naquela grande garganta do Olduvai. Depois ali espalhou-se pelo mundo. E, portanto, a África é o continente mãe da humanidade. A África é a humanidade e a humanidade é a África. E eu acho que esta ligação é uma ligação fortíssima. Depois, o que é que se passa? A África perde-se muitas vezes por causa da má governação, da corrupção, de tudo aquilo que se passa. E Angola é um caso paradigmático a esse respeito. É um país que tem riquezas impressionantes, mas está estudado pelo Centro de Estudos e Investigação da Universidade Católica de Angola. Entre 2002 e 2014, as receitas do petróleo e do gás atingiram 800 mil milhões de dólares, e desses só se consegue rastrear a aplicação de cerca de 100 mil milhões, que são investimento nas infraestruturas. Tudo o resto desapareceu. E, portanto, são regimes muitas vezes cleptocráticos. É evidente que hoje o presidente angolano, o João Lourenço, tentou desencadear uma luta contra a corrupção. Os passos, a meu ver, são muito tímidos, e a corrupção e a má governação perdem muitas vezes estes países. Mas o que é que eu noto em Angola? A emergência de uma nova geração já muito mais capacitada, muito mais possante. O capital humano tem uma riqueza absolutamente extraordinária. Quando fiz a viagem com a minha turma de Engenharia de Minas na Universidade de Luanda, em setembro do ano passado, andamos cerca de 5 mil quilómetros em Angola. Estava no Uambo a almoçar e fui abordado por uns senhores que estavam a construir uma fábrica de medicamentos na estrada do Uambo para a Cala. Convidaram para ir lá visitar a fábrica e eu fui. E eles vão produzir medicamentos contra a malária, o paludismo, que são absolutamente essenciais em Angola. Depois eu perguntei como é que vão resolver o problema dos recursos humanos. E eles disseram: nós contratamos todos os liceus, as escolas aqui do Uambo, detectamos os alunos que estavam no último ano e estavam-se a formar, encarregamos uma empresa internacional que trata de capital humano para entrevistar os alunos e selecionar, e dos 200 que eles selecionaram, 10 são gêmeos. 10 são gêmeos. Isto é, o capital humano está disseminado em toda a parte. O talento não tem lugar para nascer. A espécie humana tem esta capacidade. Eu acredito muito no talento, na capacidade, na criatividade da espécie humana. Foi isso sempre que nos salvou ao longo da história. Se for ver o percurso da espécie humana, muitas vezes estivemos confrontados quase à beira da extinção. Há 70 mil anos atrás houve uma grande erupção num vulcão, que corresponde hoje à Indonésia, que é o chamado vulcão Toba. Tivemos à beira da extinção. Os cientistas dizem que sobraram 2.500 pessoas, e todos nós somos filhos desses 2.500. E, portanto, conseguiram, com a capacidade do cérebro humano, a criatividade, lidar não só com as feras, com todas as catástrofes, mas continuar esta história extraordinária que nos levou aqui. Porquê é que acredito em África? Não só pela capacidade da população, pelo facto também de, entre 2001 e cerca de 2013, o rendimento em África cresceu, sobretudo na África subsaariana, cerca de 30%. Portanto, a África não está condenada ao atraso. Tudo depende agora dos sistemas de governação. E, como dizem o Daron Acemoglu e o James Robinson, no seu livro Porque Falham as Nações, e em Angola também fala muito deste livro, eles dizem que há 3 condições fulcrais para os países terem sucesso. Isto também é importante para nós aqui em Portugal. E a primeira é a qualidade das instituições. Fulcral. Os homens passam, as instituições ficam. Se nós tivermos instituições com qualidade, elas preservam-se e são fulcrais. Depois é a questão da inteligência das políticas públicas, em particular nas políticas económicas. E a terceira é a capacidade dos países construírem mercados inclusivos. Repara o caso de Angola. 80% da população angolana vive em economia informal. Nem sequer estão integrados na economia. Isto corresponde a 40% do PIB que não está integrado na economia. E, portanto, é por isso que nesse livro eu proponho várias coisas, desde logo a nível da agricultura, e também a discutir com os amigos e os angolanos. Digo muitas vezes, porque em África, a certa altura, em Angola também houve uma espécie de anátema em relação ao regime colonial. O regime colonial é evidente que era um regime que oprimia os angolanos,
mas tinha coisas que são interessantes, que devem ser retomadas. O regime colonial em Angola desenvolveu o que eles chamavam a ERA, Extensão Rural de Angola. Tinham engenheiros agrónomos, técnicos, que percorriam o país todo, ajudavam as comunidades, auxiliavam nas colheitas, nas novas tecnologias. Angola tem que fazer isso, tem que criar um banco nacional de sementes, um banco nacional de equipamentos, para ajudar sobretudo as populações mais pobres e para transformar completamente a agricultura angolana. Angola tem cerca de 30 milhões de hectares de solos, só 17% é que estão cultivados. O resto é estão férteis, não é? Solos férteis que não estão a ser utilizados. Nós recebemos há pouco tempo aqui o escritor João de Melo, e ele fez o serviço militar em Angola, e ele falava deste facto que comíamos um pêssego, atirávamos o caroço e, entretanto, é impressionante depois como é que as coisas são desaproveitadas, não é? Desta forma. Absolutamente, quando olha para os dados, aliás, que eu trato aí nesse livro, para ver se esse tratamento de choque funciona. É um tratamento de choque, de facto, quando lemos estas páginas. Angola, por exemplo, todos os anos importa 2 mil milhões de dólares de carne de frango, carne de vaca, outro tipo de alimentos. E o país pode produzir tudo isso, mas não produz. Isto está muito relacionado com uma questão que eu chamo aí a doença holandesa. Isto é, Angola vive basicamente do petróleo. O petróleo condiciona muito as políticas públicas do país, e não é só o caso de Angola. Uma vez encontrei a senhora que é agora a diretora da Organização Mundial do Comércio, que é Ngozi Okonjo-Iweala. Ela foi ministra das Finanças da Nigéria, e ela anunciou, quando tomou posse, que ia combater a doença holandesa, no fundo desconectar o orçamento de Estado daquilo que são as receitas petrolíferas e diversificar a economia. E depois ela não conseguiu. Eu perguntei então ao Sr. Ministro porquê que não conseguiu. Ela disse: olha, eu até tinha apoio do Presidente da República, fui falar com cada um dos meus colegas ministros e eles disseram: tu és louca, queres fazer essas reformas difíceis quando nós temos o dinheiro fácil do petróleo. O dinheiro fácil do petróleo perde tudo. Vai falar inclusive com líderes angolanos, eles dizem que com o dinheiro podemos importar tudo. E depois amanhã, quando cai o preço do petróleo, quando há mudanças conjunturais, isso tem um impacto direto no funcionamento da economia. Portanto, precisamos de um novo pensamento económico, porque o país tem realmente capacidades que são grandes e tem que dar resposta às populações. Que faça reverter essa situação. É o problema do simplismo também, não é? É muito problema do simplismo. Sim, absolutamente. Sim, claro. Absolutamente. Claro. E não se pode resolver com questões complexas, com receitas simples. É uma questão de quadro mental, acaba por passar também por aí, não é? Do próprio quadro mental, como é que isso se muda? Absolutamente. Mas eu acho que há uma grande consciência das novas gerações que se estão a formar. Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, que é conduzida por uns grandes economistas angolanos, que é o professor Alves da Rocha, está a fazer um trabalho muito interessante a vários níveis, todos os anos publica o seu relatório, e há talvez uma crença nova que se pode desenvolver e para responder ao país. Mas o país tem, repare, nós passamos a vida a falar hoje em Portugal e na Europa das terras raras. As terras raras é um grupo de 17 elementos que ocupam uma posição muito específica na tabela periódica de Mendeleev. A tabela periódica de Mendeleev é uma das grandes descobertas da ciência. Foi descoberta pelo químico russo. Mendeleev é uma espécie de código genético da Terra, porque codifica os 118 elementos químicos que existem no nosso planeta extraordinário e de cuja combinação resultam as mais de 2.500 espécies minerais que temos. E tem os lantamídeos, tem o neodímio, o disprósio. Angola tem estas terras raras, porque a geologia angolana tem uma mancha de carbonatitos que vai desde as Lundas até o Planalto Central e depois vai para sul. Estão associados aos kimberlitos, que eram chamando de diamante. Angola tem muitos diamantes, e depois tem também ocorrência de terras raras e outros materiais críticos. Eles estão a abrir uma mina, que é a mina do Longonjo, perto do Ambo, vão produzir cerca de 2,5% das terras raras do mundo. Neodímio, prasiodímio. Sem estes materiais não tem smartphones, não tem computadores, não tem os dispositivos eletrónicos e, portanto, elas são absolutamente fundamentais. Aliás, a primeira vez que elas chegaram ao centro da geopolítica mundial foi em 2010, quando houve o primeiro grande clash, o primeiro grande choque entre a China e o Japão, porque os japoneses capturaram um barco de pesca chinês, os chineses exigiram a devolução do barco de pesca, o Japão disse que não devolvia, e o que é que eles fizeram? Cancelaram a exportação de
terras raras para o Japão. O Japão capitulou em 48 horas. Isto pode acontecer com países como nós e como os países europeus e os próprios Estados Unidos, que dependem hoje muito da China. E porquê? Porque toda a indústria eletrónica de alta precisão do Japão estava ameaçada de paralisação. Repare, quando o Presidente Trump impôs as tarifas à China, no dia 2 de abril do ano passado, a China também respondeu cancelando a exportação de terras raras. Portanto, eles têm esta arma. E às vezes eu digo, ainda no outro dia estava a falar com o Dr. Paulo Portas numa das conferências em que estávamos a participar e estávamos a comentar que deveria haver estudos em Portugal sobre o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping é o arquiteto do renascimento económico da China. A China é um país muito pobre e nos anos 70 ele desenvolveu a teoria das zonas económicas especiais, combinar o centralismo do partido, mas com a economia de mercado a funcionar, e transformou completamente a China. Repare que em 1991, quando no Ocidente ainda sequer falávamos em terras raras, ele foi visitar a maior mina de terras raras do mundo, que é em Pão-Atu, na Mongólia Interior. E fez a visita, e isso hoje é dos anais da geopolítica. No fim da visita disse: os países do Golfo Pérsico têm petróleo, o petróleo vai dominar a economia do século XX, nós temos terras raras, nós vamos dominar a economia do século XXI. Reparem, em 1991, eles dominam hoje 85% da produção e 90% do processamento. E isto preocupa muito, porque a China é um regime totalitário e eles usam isto como uma arma geopolítica. Não são só os Estados Unidos que usam as tarifas como arma geopolítica. Os chineses fazem a mesma coisa com os trunfos que têm. E, portanto, para os outros países, sobretudo para a União Europeia, é preocupante, porque nós temos que responder, porque senão qualquer dia temos a economia asfixiada. Agora que estava a ouvi-lo e quando lemos estas suas reflexões, a Angola continua aí a pulsar-lhe nas veias de uma forma muito particular. Portanto, é uma preocupação, mas vai para lá da questão económica. Nós sentimos isso, continua muito ligado, de forma umbilical, diria, a Angola, não é? Sou muitas vezes convidado para ir lá. Ainda no mês passado estive lá a convite da Deloitte, que fez um estudo sobre a banca angolana, a banca em análise, organizou um evento lá para todo o sistema económico e financeiro e convidaram-me para falar, e então continuo a apresentar as minhas ideias. E porquê? Porque Angola está hoje no centro, a falar de terras raras, e Angola tem estes materiais críticos. Os 51 materiais críticos listados pela União Europeia, Angola tem 36. E o que é que se passa se desenvolver esta mina de terras raras no Longojo, com o caminho de ferro de Benguela que está reativado, que agora, portanto, os líderes angolanos chamam o corredor do Lubito, mas já são cerca de 1.300 km que liga Angola à Zâmbia e à República Democrática do Congo. E o que acontece? A Zâmbia é um dos grandes produtores mundiais de cobre e não tem eletrificação da economia se não tiver cobre. Também há cobre em Angola, mas há também na Zâmbia. O cobre da Zâmbia pode ser escoado através do caminho de ferro de Benguela. E depois está ligado também à República Democrática do Congo, que é o maior produtor mundial de cobalto. Sem cobalto não tem baterias, não tem motores, não tem muitos destes dispositivos. E eles produzem 70% do cobalto mundial. E o que é que se passa? A Angola pode, articulado com estes dois países, ter aqui uma linha para atrair também investimento direto estrangeiro, sediar ali cadeias de valor, por exemplo, na área das baterias, dos carros elétricos, processar os produtos, não cair nos erros do passado, que é exportar as matérias-primas brutas. E há muitas empresas no mundo, até pelo domínio monopólico que a China exerce nestas áreas, estão interessados em olhar para outras geografias. E eu acho que eles podem atrair e desenvolver isso. Se ligarem isto ao desenvolvimento da agricultura, à mudança daquilo que se passa na agricultura, e depois apostarem na reindustrialização do país. Não se esqueça que quando o regime colonial colapsou, Angola era o segundo produtor mundial de açúcar, o terceiro de algodão, o maior exportador da África de farinha de peixe. Estava colocado em vários índices muito importantes, é um dos grandes produtores mundiais de café. E tudo isso depois colapsou com o fim do regime colonial e a incapacidade das novas lideranças responderem aos desafios. Mas tudo isso está lá, passa pelo país, visita as empresas de moagens, as empresas do café, todas as indústrias estão disseminadas por todo o país e estão à espera de um ressurgimento. Sim, eu estava a ver algumas das coisas de que estava a falar até nos próprios relatos da Mariondina Braga, por exemplo, quando esteve em Angola,
e de ser um mundo farto nesses aspectos. Nesses regressos a Angola e em particular a Luanda, costuma revisitar os sítios da sua infância? Sim, sempre. Sim? Sempre. Como é que estão as coisas? Muito diferentes? Repare, eu agora nesta viagem que fiz em setembro fui a Catabola, que é a terra em que eu nasci. Atenção, o embaixadeiro também nasceu em Catabola e, portanto, eu costumo ir lá. Eu fui visitar a escola primária onde comecei a estudar. E estavam lá as crianças, estive a falar com elas, com os professores, levei material escolar para ficar com eles, fizeram uma festa, todos contentes, e portanto isso é extraordinário. Depois passei também na cidade do Cuito, que é o Bié, eu estudei no Colégio dos Maristas, estive lá 5 anos, e o Colégio dos Maristas ressurgiu completamente, tinha naquela altura cerca de 200 alunos, hoje tem para aí 6 vezes mais. E, portanto, aquela população está ali. E fui recebido lá por um dos irmãos, e quando as pessoas que iam comigo explicaram que eu tinha estudado no Rio e tinha chegado a Ministro da Economia em Portugal, ele levou-me a uma turma, explicou isso aos miúdos, não calcula a relação dos miúdos, uma efervescência, uma coisa absolutamente extraordinária, uma alegria, um contentamento, porque é um país muito, muito jovem. E eu fico preocupado com quais são as saídas que aquela juventude vai ter e têm que ser encontradas. Quando está lá e quando finca os pés naquele espaço, tem por vezes a tentação de ficar ou de pensar porque é que eu não fiquei? Repare, eu quando saí da prisão, portanto em 1980, o meu plano era continuar em Angola. Eu comecei a trabalhar na Sonangol. É evidente que, portanto, a DISA, que era a polícia política, quando me libertou, ainda por cima quem era o líder da equipa que me torturou era o José Val, que era o nosso antigo colega da Universidade de Luanda, que era completamente, absolutamente cruel e possível. E ele chamou-me e disse: tu vais ser libertado, mas nunca te esqueças, podes cair de um elevador, podes ser empurrado de umas escadas de um prédio, podes ser abatido na rua. Eu, quando saí de lá, portanto, sorri quando ele me disse isso e comecei a pensar: eu não posso viver com isto, porque eles querem exatamente que a pessoa fique condicionada na sua vida e, portanto, rejeita isso. Comecei a trabalhar lá, entretanto, consegui uma autorização para vir tratar da minha vista, que naquela altura estava muito... Foi bastante atingido, não é? Fui tratar numa clínica Barraqueira em Barcelona e depois passei em Lisboa para ver os meus pais. Os meus pais, durante um grande período, pensavam que eu estava morto. Portanto, e quando eu vi e os contatei, foi um momento absolutamente extraordinário, mas depois pensei para mim: eu, se voltar, eles não vão aguentar. E foi por isso que eu fiquei, mas mantive muitas relações com o país e voltei lá alguns anos depois. Curiosamente, estava no Hotel Presidente, a primeira vez voltei a Angola depois de ter saído. Estava a trabalhar. Era o hotel de Luanda. Era de Luanda. E quando está aí a jantar, eu estava aí para a minha mesa e vejo uma pessoa levantar-se e dirigir-se a mim. E por aí com a mão estendida para apertar a minha mão, que era o Major Onamba. O Major Onamba era o segundo homem da DISA, o homem que me prendeu. Começou a esfregar cigarros no peito, ainda nem sequer tinha chegado à prisão. Era um dos torcionários. E eu olhei para ele de alto a baixo e disse: eu não vou cumprimentar esta pessoa. E segui. E quando me sentei na mesa disse: bem, tu, primeira vez que vens, fazes uma coisa dessas e ainda podes fazer piorar a tua situação. As coisas não fizeram nada. Mas há momentos em que a dignidade humana é algo que é superior a tudo. E eu interrogo muito, não só nesse livro, mas também no romance que escrevi, que é o Desconseguiram Angola, de onde é que vem esta violência predatória da espécie humana, de onde é que vem esta crueldade. E depois começo a olhar para as lendas africanas, os mitos. A África, a literatura oral é extremamente poderosa. A literatura escrita é um pequeno oceano, é uma pequena ilha no oceano da literatura oral. E depois a violência está lá, como está na Antiguidade Clássica, está na Ilíada e na Odisseia do Homero, está em tudo aquilo que é o Terraço de Elsinore do Shakespeare, está nos espaços de mármore onde se movem as figuras e as personagens de Racine, está nos dramas trágicos do Dostoiévski. No fundo, a literatura há muito tempo que avisa que a espécie humana tem esta pulsão predatória. E uma vez estava a discutir com o professor Emanuel Sobrinho Simões, que é um personagem que acompanha muito isso, e ele tem uma teoria extraordinária, porque o historiador israelita, que é o Yuval Noah Harari, escreveu aquele livro Sapiens,
e que ele diz que há cerca de 70 mil anos atrás havia 6 espécies diferentes, havia o Homo sapiens e mais 6. E nós, o Homo sapiens, nós erradicamos as outras 6, matamos as outras 6. Ele diz que nós temos este instinto violento, predatório, porque somos os filhos dos assassinos. E ele custa muito a aceitar isso, mas muitas vezes a gente vê a cultura protege pouco, não é garantia contra a barbárie. Veja-se o que ocorreu com os nazis e, portanto, nem a própria cultura dos países mais avançados do mundo, na filosofia, na música, nas artes, e mesmo assim esta pulsão não é garantia de nada, não é? Exatamente. Ou autores que produziram tão boa literatura, olha, o Céline, por exemplo, sim, não é? Que é fantástico. Exatamente. E, entretanto, o personagem, para usar a sua... Exatamente. Há escritores cuja vida não se recomenda, mas os livros são extraordinários. Estava-me a lembrar de uma história a propósito disso, que é do Einstein com o Freud. Quando começou a violência nazi, ele foi procurar o Freud e diz: tu que estudas isto da psique, do comportamento humano, explica-me de onde é que vem esta violência e o que é que nós podemos fazer para parar. E o Freud respondeu: não há nada que podemos fazer, não há nenhuma condição para fugirmos, não há nenhuma hipótese de fugirmos à condição imperfeita da espécie humana e ao seu desejo natural de violência e destruição. E a mim isto inquieta muito, porque nós fizemos um percurso extraordinário durante séculos para construir uma civilização, para ter as democracias, para ter tolerância, para limitar o exercício da violência. E hoje, quando olhamos para o mundo, sobretudo com os líderes predadores que nós temos em algumas geografias, tudo isto pode estar em causa. E, portanto, a cultura não é proteção nenhuma. E, portanto, temos que lutar para preservar os valores da democracia, da liberdade, provavelmente voltar aos valores do iluminismo europeu. O iluminismo europeu no século XVIII foi exatamente isso, foi defender a racionalidade contra o obscurantismo, a razão contra o obscurantismo, foi defender os direitos humanos, foi defender a liberdade contra as autocracias, as limitações do exercício da liberdade, e nós precisamos de fazer isso também hoje num mundo com urgência. Outra coisa que a mim, pelo menos, que me impressiona bastante é que perante o seu percurso, perante aquilo que passou, que é muito significativo e que impressiona bastante, o ódio não levou a melhor, até do seu próprio discurso, até da forma como o escreve, resulta uma espécie de serenidade que impressiona também muito. Como é que conseguiu depois, e não sei se foi sempre assim, se depois os anos foram amenizando as coisas, como é que conseguiu lidar com tudo que depois ficou lá para trás? Claro que não ficou lá para trás enterrado, não é? O seu discurso também é prova disso, mas como é que lidou com estes aspectos? Que relação é que mantém com eles hoje, com esses biografemas, para usar uma expressão técnica? Sim, isso é uma grande questão. Eu, quer dizer, como vivi esta experiência extrema, sobretudo na prisão, e na prisão durante praticamente um ano estava em confinamento absoluto, isolado, porque eu não conseguia comunicar com ninguém. Eles fizeram isso de propósito, e eu disse a única maneira, e durante muitos meses só tinha a laje da minha cela. Portanto, quando era torturado, vinha cheio de sangue, jogavam-me para a laje e ficava ali. E eu disse: eu tenho que resistir a isso, e portanto o meu objetivo naquela altura era chegar ao dia seguinte vivo, e portanto ia agarrar-me a isso. E depois o que é que eu descobri? Quando não se tem nada, começamos a falar connosco próprios, e descobri o imenso poder do cérebro humano. Nós transportamos sobre os nossos ombros a máquina mais extraordinária que foi criada, que é o resultado da criação. É uma máquina absolutamente extraordinária. Eu comecei a revisitar no meu cérebro os livros que tinha lido, os poemas, comecei a escrever novelas, contos, poemas com o meu cérebro, e comecei a transfigurar a dor. Eu disse: eu não posso ficar submetido à dor, tenho que transformar a dor numa espécie de evento regenerador, transfigurar a dor através do cérebro, do pensamento. E o pensamento tem um poder absolutamente extraordinário. E depois pensava muito, eu penso que as pessoas hoje ficam muito admiradas quando eu falo, às vezes sem consultar as notas. Eu ainda hoje trabalho muito com o meu cérebro, organizo, porque o cérebro tem propriedades incomensuráveis, e nós utilizamos pouco o cérebro em todas as suas dimensões para fazer correlações, para desenvolver os seus percursos. E é por isso que eu não acredito
que nós venhamos a ser ultrapassados pelas máquinas. Não, evidente que não acredito que, porque a inteligência artificial ajuda muito, sobretudo no processamento da informação, no processamento de dados, mas a questão cognitiva, o fazer correlações, o encontrar significados, o ter empatia, o ter o sentido de descoberta das coisas, isso é característico da espécie humana. Espero que a espécie humana conserve. Relacionado com o ódio, nesta questão de pensar e ver como é que ia me relacionar com tudo aquilo que estava a viver, eu cheguei à conclusão que o ódio é uma armadilha. Isto é, no dia que nós ficamos encerrados no ódio, a nossa vida vai perder significado. Ficamos ressentidos, o nosso horizonte baixa e vamos ficar ressentidos até ao fim da vida. E nós não vamos viver a vida. E a coisa mais extraordinária, as coisas mais extraordinárias que nós temos é a vida e é a liberdade. São as duas coisas mais preciosas que temos. E nós temos que viver a vida até ao fim. Eu nunca na vida me poupei ao trabalho de pensar e à aventura de viver. Eu acho que nós devemos viver a vida cada dia que nós acordamos e estamos vivos, é uma bênção. E nós devemos aproveitar isso. E hoje, nas nossas sociedades, nós não valorizamos muito esse aspecto. Temos sociedades cada vez mais ressentidas, cada vez mais queixosas. É evidente que as pessoas têm as suas razões, mas atenção, estamos vivos. E quando estamos vivos, tudo é possível. Sim. É preciso ter essa capacidade. Também diz que a liberdade sem a capacidade, cita alguém a esse propósito, que a liberdade sem a capacidade não é nada. Portanto, a questão é que é preciso ter essa capacidade para poder dar a volta dessa forma como deu. Eu, quando estava a preparar esta sessão, ocorreu-me, quando li estes volumes, há muitas reflexões e afirmações que faz de coisas que, entretanto, estes livros têm cerca de, ou melhor, têm 1 ano e muito pouco. Há coisas que, entretanto, se vieram a verificar, são quase proféticas, sobretudo nas reflexões que faz sobre Donald Trump, por exemplo. Tinha aqui uma nota, é um pouco humorística, não leva a mal. Poderia trabalhar no IPMA, escrevi-o aqui, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, porque as suas reflexões percorrem diversos registros na escala da realidade e, como sismógrafos, vão indicando as erupções subterrâneas que antecipam uma catástrofe futura, mas que no presente deixam apenas alguns sinais visíveis. É isto que, de facto, nós sentimos quando lemos isto, agora a esta distância de 1 ano, sobretudo nestas reflexões sobre Donald Trump. O que é que podemos esperar mais desta figura? Sim, olha, para mim, como para muita gente, foi, digamos, uma surpresa a sua reeleição. Portanto, a primeira vez que foi eleito, é evidente que teve um determinado padrão, mas a segunda vez aí coloca muitas interrogações relativamente ao mundo. E nós não podemos esquecer que nós estávamos a viver numa ordem democrática liberal, que foi desenvolvida a seguir à Segunda Guerra Mundial, sob a liderança dos Estados Unidos, com a participação dos países europeus, mas também do Japão, da Austrália e de outros países. E essa ordem democrática liberal tinha defeitos, mas ela servia para o mundo funcionar. E ela era baseada em alianças, era baseada num conjunto de valores, princípios, era baseada regras, em instituições internacionais. O sociólogo alemão Max Weber dizia, quando estamos a falar do Estado-nação, o Estado tem um monopólio legítimo da violência, mas na ordem internacional isso não existe. A ordem internacional é intrinsecamente anárquica. Quem é que deve comandar, quem é que deve intervir? E, portanto, a espécie humana demorou tempo, com as instituições internacionais, as Nações Unidas, a desenvolver uma espécie de mecanismo para conter os conflitos, para dissipar os conflitos e, pelo menos, para gerir os conflitos. A partir do momento em que a presidência americana está a destruir esta ordem, tal como ela existe, nós entramos num mundo muito mais perigoso e, portanto, em um mundo muito mais difícil de ser contido. Eu partilho muito a visão do Farid Zakaria no seu livro Era das Revoluções. Ele diz que o destino deste século vai ser firmado através da luta entre a realpolitik, portanto a política, digamos assim, dos predadores, daqueles que querem, podem, mandam, fazem tábua rasa da ordem internacional, das instituições. E temos não só a Rússia e a China, mas hoje os Estados Unidos, que também partilham disso, e a luta com aquilo que subsiste da ordem democrática internacional. E é por isso que eu acho que a União Europeia está
está a fazer alguma coisa, mas está a fazer muito pouco para multiplicar as suas alianças no mundo. O Mercosul foi extraordinário, foi um acordo extraordinário, como o acordo com a Índia, com o Canadá, com a Austrália. É muito importante fazer isso. Nós temos que multiplicar estas alianças no mundo, porque quanto mais alianças existirem para defender o comércio internacional, para defender a paz, menos hipótese terão as aventuras militaristas que estão hoje a desenvolver-se. E esse aspecto é um aspecto muito importante. Depois, nós temos as lições da história, quando existiu o poder da chamada poder duro e cru, o que nessa altura depois acontece, invariavelmente no mundo, são regimes autoritários, é o declínio da qualidade de vida das populações, é mais guerras, mais confrontações, como estamos a ver, e isso não é um caminho para o futuro. A nossa civilização atingiu um determinado patamar que, se tiver as instituições que são as necessárias, pode regular tudo isso, desenvolver estes mecanismos e evitar estas derivas, porque estas derivas não são benéficas para ninguém, a começar pelos Estados Unidos. E, portanto, eu fiquei muito impressionado porque um jornalista do Atlântico, que é o David Grant, fez um livro que já está traduzido em português, que é o Projeto 2025, em que ele mostra que, portanto, a ideologia que governa o Presidente Trump vem da Heritage Foundation, que é um think tank americano, e claramente está definido, e ele explica isso, que é desarticular a democracia americana. Por exemplo, o Presidente americano tem ordens executivas, com as ordens executivas já substituiu 25 mil pessoas da administração por pessoas do movimento MAGA que às vezes nem sequer estão preparadas. Depois é a hostilidade em relação aos tribunais, é a usurpação dos poderes do Congresso. O Congresso, pela Constituição dos Estados Unidos, é que deve determinar a guerra e decidir quando é que há guerra. O Congresso é que deve controlar o orçamento, e ele já subverteu isso tudo. E, portanto, se nós tivermos a subversão daquilo que é a maior democracia do mundo, os tempos vão ser inquietantes. E, portanto, e sobretudo depois, com as aventuras que existem, sobretudo esta da guerra do Irão, e atenção que o regime iraniano é um regime democrático e execrável, em janeiro deste ano matou mais de 30 mil pessoas, segundo a revista Time, mas quer dizer, havia um acordo que existia, mal ou bem, que o Presidente Obama tinha negociado para controlar o enriquecimento nuclear do Irão. Os peritos da Agência Internacional de Energia Atómica podiam visitar o país, fiscalizar. Os iranianos não podiam fazer um enriquecimento acima de 3,66%, e pelo menos havia algum controle. Hoje estamos sem controle, não sabemos o que se passa. Inclusive esta guerra conferiu ao Irão a possibilidade de estar uma arma de perturbação maciça na economia mundial, que é fechar o Estreito de Hormuz. E quando olhamos para tudo isso, isto não traz bons sinais para a economia, para as finanças, embora os mercados tenham um comportamento muito importante e muito positivo nos Estados Unidos este ano, porque estão a apostar muito na inteligência artificial. Os resultados das empresas foram resultados impressionantes. Os Estados Unidos são hoje a maior superpotência energética do mundo, produzem petróleo e gás, em função da revolução do shale oil e do shale gas, que é outra grande inovação que aconteceu. Mas atenção, a economia mundial pode ser muito fustigada. Os próprios Estados Unidos têm a inflação a crescer, os preços dos combustíveis a aumentar nas bombas. Os americanos, quando o preço do galão, e o galão americano é diferente do galão imperial britânico, e portanto quando o preço passa a $2,50, começa a haver grande contestação. E há estados em que estão a $4 a $6, a Califórnia chegou aos $8, e portanto isto vai afetar o próprio Presidente. E portanto, perante esta convulsão, é importante haver um caminho de saída, de estabilização da situação internacional. Estamos a viver uma situação curiosa, que por um lado há um certo obscurecimento daquilo que são os factos, de onde depois nascem aquilo que nós temos vindo a chamar as narrativas. Mas por outro lado há uma questão que é uma espécie de questão da transparência. Quando nós vemos Donald Trump, por exemplo, sim, os sauditas, eles ofereceram um avião, está a usar de uma certa transparência. Como é que se lida com isto? Como é que se lida com esta... Há alguma forma de pôr travão a isto? Ora, todos nós estávamos à espera que as instituições americanas reagissem. E, portanto, quando o Presidente recebe estes presentes, $900 milhões, já disse que é para ele, quando forma o Conselho da Paz para Gaza, quando desenvolve tudo aquilo que se sabe ao nível dos negócios da família, cada vez que ele fala, é evidente, tem reflexo no preço do petróleo,
tem reflexos em muitos dos outros setores. E as pessoas têm essa inside information, têm feito milhões e milhões de dólares, e penso que o Partido Democrata tem isso rastreado para ser investigado, mas é inquietante. Porquê? Porque nós estamos à espera que, da parte dos Estados Unidos, como dos países europeus, das democracias, os dirigentes políticos têm uma coisa que é fulcral, que é a decência, que é a integridade e a decência. E nós estamos a ver esses valores a falharem exatamente onde eles não podem falhar. E depois o que é que me preocupa a mim é o que se passa no outro lado do mundo, que é a China. E a China vai muito atrás daquela máxima de Napoleão: quando o teu inimigo está a fazer disparates, não o atrapalhes. E portanto, o que se está a passar hoje é que a China está, de certa maneira, a ser favorecida naquilo que é a sua linha. Nós não podemos esquecer que os chineses pensam a longo prazo. Eles querem ocupar Taiwan. Em Taiwan há uma fábrica que é a TSMC, Taiwanese Semiconductor Company, é a maior companhia do mundo que produz os chips de última geração. Mais de 90% do mercado mundial dos chips de última geração são produzidos ali. Os chineses estão loucos para ter acesso a essa tecnologia, e de certa maneira esta luta entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos usam a sua arma principal, o dólar. Mais de 90% das transações financeiras do mundo são feitas em dólares, é por isso que quando eles aplicam sanções são absolutamente devastadoras. E eles têm uma grande capacidade ainda hoje a nível tecnológico, nos Estados Unidos. Isso é muito interessante, porque em 1971 foi a primeira vez que se desenvolveu o primeiro semicondutor, que tinha, num espaço de uma unha de 1 centímetro quadrado, conseguiam colocar 2000 transistores. Naquela altura foi saudado como um grande avanço da história da ciência, que ia ter um impacto na produtividade dos Estados Unidos. Em 1987, 16 anos depois, o Robert Solon, que é um grande economista americano, escreveu um texto que é muito famoso, diz: os computadores estão por toda a parte, menos nas estatísticas da produtividade dos Estados Unidos da América. Porque estas tecnologias, é a mesma coisa hoje com a inteligência artificial, são tecnologias genéricas que demoram o seu tempo, mas depois vão transformar tudo como os computadores transformaram. Agora, o que é que acontece? Se olhar para o NVIDIA 2500, os últimos semicondutores, eles têm um espaço de 1 centímetro quadrado, eles conseguem colocar 15 bilhões, não os bilhões americanos, são os bilhões, não, 15 bilhões de transistores. E isto dá um impacto extraordinário. Eles têm, a nível de que se chama capacidade de processamento, nós medimos a capacidade de processamento com teraflops. 1 teraflop significa executar 1 bilhão de operações por segundo. O NVIDIA 2500 faz 2500 bilhões de operações por segundo. Onde é que estão os chineses? Só conseguem chegar aos 114 e estão desesperados para conseguirem chegar à frente. É por isso que os chineses depois retaliam como? Com as terras raras, que impedem o desenvolvimento de muitas coisas, dos smartphones, dos computadores, inclusive da indústria aeronáutica, da indústria automóvel. E, portanto, é esta luta titânica que existe aqui. Agora, nós não podemos esquecer, e a Teresa sabe disso muito bem, um dos mais belos livros que foi escrito até hoje e que eu recomendo a toda a gente é a história da Guerra do Peloponeso. Foi escrita pelo Tucídides. O Tucídides explica a relação que existiu entre Atenas... há pouco, não é? Por quem? Foi pelo Xi Jinping. É extraordinário. Mas sabe que quando o Presidente Trump foi lá, ele falou na armadilha de Tucídides. Eu tinha lido já há alguns anos atrás o livro que o Gordon Brown escreveu com Mohamed El-Erian, quando Gordon Brown saiu Primeiro-Ministro da Inglaterra. E ele conta lá a história, em 2009, 2010, o Presidente Xi Jinping visitou Londres. Ele perguntou ao Presidente chinês qual é o maior risco da China no século XXI. E ele disse: evitar cair na armadilha de Tucídides. E, portanto, os chineses têm isto controlado. E o que é a armadilha de Tucídides? Está narrado na história da Guerra do Peloponeso. Esparta era a grande potência, era uma potência continental, Atenas, a potência marítima que estava a emergir. E o que é que se passa? Há algures na dinâmica que se estabelece entre as duas potências que disputam a hegemonia, pode haver um ponto de não viragem. Na história da Guerra do Peloponeso foi a colina de Megara que os espartanos exigiram, os atenienses recusaram, e atenção, foi o Péricles que recusou, e a partir daí a guerra foi inevitável. E é isto que o Presidente chinês está a dizer. Não pode existir aqui, nesta dinâmica que se cria, um ponto de não viragem, porque uma guerra das duas maiores potências mundiais é devastadora para a China, para os Estados Unidos e para o mundo. E, portanto, não pode cair na armadilha de Tucídides. Mas quando olha depois também para a presidência americana, com tudo aquilo que se passa a nível da imprevisibilidade, fiquei muito preocupado
porque os aliados asiáticos dos Estados Unidos estão hoje muito nervosos. E aquela viagem, a visita do Presidente Trump a Pequim foi seguida por Taiwan, pelo Japão, pela Coreia do Sul. Acho que o Presidente Trump já tinha cometido um erro durante a guerra com o Irão, mandou retirar muitos dos sistemas de defesa da Coreia do Sul e do Japão. E eles ficaram nervosíssimos, porque a China fiscaliza tudo isso, tem milhares de satélites todos os dias a verificar todos estes movimentos. E o que é que se passa em Taiwan, com a questão de Taiwan? Os Estados Unidos estavam para vender armas, ele suspendeu a venda de armas, não falou com o Presidente de Taiwan e, portanto, não se sabe bem nesta articulação qual é o ascendente que os chineses estão a ter aqui. Mas se não se for firme na defesa dos princípios, é extremamente difícil, portanto, manter o equilíbrio global que é essencial para o funcionamento da economia. O Sr. Professor já correu o mundo, com certeza que já lhe aconteceram histórias, se calhar inusitadas, curiosas, se calhar até de teor improvável ou humorístico. Quer contar-nos algumas dessas histórias? Certamente que deve ter uma boa coleção, não é? Sim, eu quando trabalhei no Instituto Francês do Petróleo, em Paris, portanto era diretor de Engenharia de Reservatórios e de Operações, e nós estávamos a fazer os modelos computacionais para os grandes campos de petróleo e gás no mundo. Estávamos a fazer para o México, para a Pemex, que é o campo de Cantarell. O campo de Cantarell é o segundo campo de petróleo do mundo, produz 2,5 milhões de barris. E nós, para fazermos estes modelos, trabalhamos com a simulação do escoamento de fluidos dentro do reservatório. São modelos computacionais complexos. E o que é que acontecia? O nosso modelo dizia que o campo de Cantarell ia entrar em declínio. E, portanto, quando chegamos lá, preparamos bem os mexicanos, mas quando anunciamos isso, fomos expulsos da sala. Porquê? Porque as receitas dele dependem da produção. Isto não vai acontecer. E depois foi uma grande discussão em Paris, lá com toda a equipa, e eu defendi que nós temos que dizer sempre a verdade aos clientes, porque eles vão voltar. E não tardou 6 meses depois, voltaram a bater à porta. Porquê? Porque o campo estava a entrar em declínio. A outra foi no Irão. Nós também, eu costumava ver todos os slides, particularmente em países como o Irão, que são muito sensíveis, antes da apresentação. Mas naquela noite cheguei tarde, a equipa já estava lá, fomos no dia seguinte fazer a apresentação e um membro da minha equipa projetou um mapa e no mapa estava Golfo Arábico. Eu disse, já fomos. A reunião terminou. Logo ali? Sim, eles são muito sensíveis. Isto é Golfo Pérsico, vocês ofenderam-se. E nós temos que ter cuidado relativamente a essas questões. Parecem questões de pormenor, não é? Sim. As outras têm a ver um projeto para a União Europeia, na altura era o TACIS. O TACIS foi um programa que a União Europeia desenhou que é Assistance to the Corporate Independent States, que eram os países que eram parte da União Soviética quando a União Soviética colapsou. E nós fizemos um grande projeto na Rússia, em Tiumen, que é na Sibéria Ocidental, que era o Master Plan dos campos de petróleo e gás na Rússia. E, portanto, fomos daqui para o Kick-Off Meeting, levamos garrafas de vinho do Porto muito bom, atravessaram tudo. Naquela altura os aeroportos russos eram dominados pela máfia, não de Sheremetyevo, que é o internacional, mas o Domodedov, que é o aeroporto interno, hoje está muito melhor, que servia os voos. Fomos apanhar o voo para ir para Tiumen, na Sibéria Ocidental, com a máfia controla o aeroporto. Lá conseguimos escapar e seguir para Tiumen ao Kick-Off Meeting. Portanto, fizemos a discussão. Nós éramos para aí 4 pessoas, do outro lado era uma equipa de 25. E na equipa de 25 só falava o chefe. É aquela coisa do modelo soviético que ia funcionar. E depois, no fim, a gente convidou-os para tomarmos uma bebida e servimos o Porto. E eles são muito rudes. Cuspiram o vinho do Porto. Isto é vinho de senhoras, nós queremos vodka. E a gente levou garrafas de vinho do Porto, as mais metade do coisa para chegar ali. Enfim, foi um bocado difícil. Um resultado um bocadinho decepcionante. Muito decepcionante. Pode o vinho do Porto, não é, comparado com a vodka, para aquele efeito, não é? Exatamente. Estava-me a lembrar de outra história, que é com o Coronel Gaddafi, porque nós, na altura do Instituto Francês de Petróleo, fizemos também um trabalho para a Líbia. Estávamos em Benghazi, os campos de petróleo líbios, os principais estão ao sul de Benghazi, e quando viemos da visita, chegamos ao aeroporto, o aeroporto estava fechado. O Coronel Gaddafi estava a visitar a região, fechou o aeroporto, não havia voos durante uma semana.
e portanto tivemos que apanhar um transporte e fomos pela Líbia toda, ao longo da costa. Ainda foi bom porque vimos algumas das grandes cidades romanas que estão completamente intactas. Sebrata, por exemplo, e Lepsismania são duas cidades romanas que ninguém visita, porque a Líbia não tem turismo, e estão intactas, são cidades lindíssimas. Aliás, Lepsismania é onde nasceu o imperador Sétimo Severo, que depois desenvolveu aquela cidade. E, portanto, há coisas que depois acontecem em função de correr mal num lado e acaba por no fim compensar. O lado do aproveitamento. Quando reflete sobre, voltando para tornando a este livro, quando reflete sobre as questões europeias, acho que são muito corajosas, ou pelo menos, como se costuma dizer de uma forma mais prosaica, que são assim, eu diria, fora da caixa, diria, por exemplo, e isto resulta da sua experiência como Ministro da Economia. Está a evocar essas funções quando participava das reuniões do Conselho de Competitividade da União Europeia. E às tantas, caracteriza essas reuniões. Permita-me que leia. Essas reuniões sempre me pareceram muito burocráticas, previsíveis, estereotipadas e maçadoras. Basicamente, o que se passa é que o representante de cada país tem por hábito ler, sobre cada tema em análise, uma declaração escrita que é repetida à exaustão. Isto é, lê-se e proclama-se muito, debate-se pouco. É uma espécie de ritual programado e fossilizado. Não é comum ver reflexões com esta clareza e com esta racionalidade. O que é que lhe ficou da sua experiência como Ministro? Sim, essa pergunta é importante. Primeiro que tudo, eu sou profundamente europeísta. Eu acho que temos de defender o projeto europeu. O projeto europeu é que é o principal responsável por termos tido paz na Europa durante mais de 80 anos. Portanto, temos que defender o projeto europeu. Mas eu apercebi-me como Ministro da Economia do governo anterior, quando me sentava no Conselho de Competitividade, que a Europa está a funcionar mal. E vou-lhe dar uma coisa que partilhei depois com os meus colegas no Conselho Europeu. Quando olha para 2008, o PIB da Europa é da mesma ordem de magnitude que o PIB dos Estados Unidos da América. A Europa tinha 14,3 bilhões de dólares, os Estados Unidos 14,7. Isto é 2008. Eram os dois grandes centros económicos do mundo. O que é que aconteceu nestes 16 ou 17 anos? A reversão total disto. Os Estados Unidos hoje têm cerca de 31 bilhões, nós estamos 25% atrás. Quando olha para o PIB per capita, os Estados Unidos são 94 mil dólares por habitante, a Europa está à volta dos 51 mil dólares por habitante, 46% atrás. E, portanto, o que eu tentei desafiar os meus colegas é para pensar o que é que estamos a fazer mal, porque a Europa perdeu competitividade, perdeu a sua capacidade. E, portanto, isso foi basicamente um dos aspectos. E para ser ainda mais chocante, partilhei com eles um exercício que tinha feito, que é: vamos considerar que cada um dos Estados europeus é hoje um Estado dos Estados Unidos da América. Em que lugar é que fica em termos do PIB per capita? E vamos incluir aqui também o Reino Unido. E o resultado é desastroso. Todos eles, com exceção da Alemanha, ficam em 51º lugar, atrás do Mississippi. O Mississippi é o Estado mais pobre dos Estados Unidos da América. E, portanto, alguma coisa estamos a fazer de errado nestes 15 anos. E, portanto, depois dei as estatísticas, nós temos, das 20 maiores empresas tecnológicas do mundo, só temos uma europeia, que é a ASML. Quando olha para os chips, em 1990 a Europa produzia 23% dos chips do mundo. Os chips são vitais para a indústria automóvel, aeronáutica, computadores, tudo. Hoje produz menos de 6%. Quando olha para os serviços digitais, cloud, os Estados Unidos dominam o mercado mundial, 75%, nós só temos 6%. E, portanto, quando confrontei, era exatamente para dizer: nós temos que ver o que é que está funcionando mal. Como é que chegámos aqui, não é? E, portanto, o que é que acontece? A primeira coisa é a regulação. Eu tinha mandado fazer um levantamento do Ministério da Economia. Em 4 anos, a Comissão Europeia e os países membros, nós também somos parte da Comissão Europeia e aceitamos isso, mas fizeram cerca de 3.500 regulamentos. E eu disse aos meus colegas: como é que vocês querem que as empresas europeias se foquem em inovação, quando precisam não de um, mas 2, 3 departamentos só para tratar de burocracia? E eu sou favorável à regulação, mas a regulação tem que ser cirúrgica, tem que ser inteligente, não pode ser por tudo, para tudo e mais alguma coisa, senão vamos cercear
desenvolvimento das atividades. Tive apoio da Alemanha, nós fizemos depois uma recomendação à Comissão Europeia para diminuir em cerca de 40% a regulação, e acho que isso está a desenvolver-se. Também desafiei um bocado o Conselho para pensar em políticas que eu acho que são profundamente erradas, e atenção que eu sou a favor da descarbonização da economia, porque as alterações climáticas, ainda não falamos das principais ameaças que existem e que pendem hoje sobre a espécie humana, mas aquilo que a Comissão Europeia fez, que é dizer que a partir de 2035 os carros com base no motor de combustão interna não circulam na Europa, é um desastre, não se pode proibir tecnologias. E, portanto, o que aconteceu foi que os investidores começaram a sair da indústria automóvel europeia. A indústria automóvel europeia hoje está numa situação muito difícil. E, portanto, isso é muito mais importante, é muito mais importante seguir o que os americanos fazem, que são mais inteligentes. Eles têm uma lei que é Corporate Average Fuel Efficiency. Eles dão incentivos para diminuírem as emissões, a indústria segue e, portanto, não fazem uma proibição. Proibir uma tecnologia em favor da outra, não se deve fazer isso, deve-se deixar o mercado funcionar, mas dar incentivos para a transformação no sentido da descarbonização e da diminuição das emissões. E isso aconteceu. Depois, o que é que se passa? O Conselho, às tantas, tem grandes reuniões de trabalho, quer com o Mário Draghi, quer com o Enrico Letta. E essas reuniões foram extraordinárias. E, portanto, o que é que acontece? E está tudo no relatório do Mário Draghi. Aliás, na altura tive de sensibilizá-lo para eu pôr no relatório a questão do lítio em Portugal, que ainda hoje está difícil. Ele menciona lá a questão do lítio em Portugal e da questão das matérias-primas críticas. É um dos pontos fulcrais do relatório dele. Mas o primeiro é a questão da inovação. Ele diz que a Europa é dos continentes que mais investe em inovação, mas nós não conseguimos transformar conhecimento em empresas tecnológicas avançadas que tenham sucesso no mercado. E, portanto, a Europa sabe usar dinheiro para fazer investigação, não sabe fazer ciência, não sabe fazer dinheiro usando a ciência. E esse aspecto é um aspecto que nós temos que dar atenção, e ele dá no relatório dele, e depois a descarbonização e tudo o resto. E o Enrique Letta é também muito importante, porque uma das armas poderosas que nós temos é o mercado único europeu. E se olhar, o mercado único de energia não existe. A Península Ibérica ainda é hoje uma ilha energética da Europa. Eu fui das pessoas que foi convidada pelos deputados portugueses ao Parlamento Europeu, entre eles a nossa atual Ministra da Energia e do Ambiente, a professora Maria Graça Carvalho, que naquela altura era deputada europeia, e convidou-me várias vezes para discutir a política energética em Bruxelas, e eu levava um mapa, mostrava a dependência dos países do leste da Europa do gás barato russo, e dizia um dia eles vão usar o gás como arma geopolítica. Eles diziam não, isso nunca aconteceu. Durante a Guerra Fria a União Soviética abasteceu sempre a Europa, e é verdade. Eu dizia a União Soviética era uma coisa, o presidente Vladimir Putin é outra, porque ele fez uma tese de mestrado que é como usar a energia como arma geopolítica. Isso vai acontecer. E porquê que defendíamos isso? Porque queríamos ligar a Península Ibérica à Europa. Já tínhamos nessa altura mais de 50% da capacidade de recepção de gás natural liquefeito na Península Ibérica. E se ligássemos a Europa era muito importante para Portugal, para a Espanha e também para a Europa. E a Europa ficava com outras armas para responder a uma crise como a que existiu. Quando a crise veio, foi fundamental e crítica para a Europa a todos os pontos de vista. E, portanto, a própria economia alemã foi muito vergastada. E, portanto, o mercado único é essencial. E nós não temos um mercado único de energia. Atenção que o de bens que funciona melhor, o FMI tem um estudo que diz que a desarmonização que existe entre os vários países europeus, as diferentes regras, diferentes quadros regulatórios, equivale a uma tarifa no mercado de bens de 40%. E no mercado de serviços eles calculam uma tarifa de 120%, porque o mercado de serviços funciona muito mal. E nós não conseguimos simplificar estes mercados, que é uma das grandes respostas que a Europa pode encontrar. E depois disto tudo é o mercado de capitais. E eu espero que a nossa comissária, a Maria Luísa Albuquerque, faça um bom trabalho no mercado de capitais, porque precisamos desesperadamente disso. E é outro paradoxo da Europa. Sabe que a União de Poupanças da Europa tem 33 bilhões de euros, uma quantidade astronómica de dinheiro. 34% desse dinheiro está ativo, o resto está inativo. E todos os anos, da parte ativa, 300 mil milhões são aplicados nos Estados Unidos da América. Repare, isto não faz sentido nenhum. Nós temos os recursos, não conseguimos criar um mercado de capitais. O investimento que se faz é nos Estados Unidos, e as nossas empresas precisam desesperadamente disso. E, portanto, eu acredito profundamente que a Europa tem que dar este espaço. E é o desafio que na altura existia, que era no Conselho de Competitividade. Portanto, governar Portugal não é só também estarmos aqui no Rego do Paço, no Campus 21, é também dar luta em Bruxelas e trabalhar com as associações empresariais e levar os problemas. Olha, um dos últimos
Ainda dia estive no norte do país, a nossa indústria metalomecânica, que é das grandes indústrias que nós temos, está em estado de sítio. Porquê? Porque a Europa decidiu retaliar em relação às tarifas do Presidente Trump na área da importação do aço e do alumínio, impondo tarifas de 50%. E nestas guerras isto é o pior que pode existir. E, portanto, a nossa indústria, como é que vão adquirir aço e alumínio? Ficam completamente fora de jogo e, portanto, tem que se dar luta e ter outra capacidade de resposta e não cair sucessivamente nestes erros. Sr. Professor, e ainda da sua experiência como Ministro, o que é que lhe ficou do jogo político, dos bastidores? O que é que aprendeu? Não estou com saudades nenhumas. Não? Eu acho que, reparem, eu sou das pessoas que acreditam que a política é fundamental e que o serviço público é fundamental. E oxalá continuemos a ter pessoas dispostas a fazer serviço público, isso é absolutamente fulcral para o país. Mas repara, eu sempre trabalhei na indústria, nas empresas privadas. Quando quer resolver um problema numa empresa privada, tem no meio os responsáveis, tem um único líder, o que os ingleses chamam de single point responsibility. A responsabilidade é de uma pessoa. Depois, se a pessoa não responde, muda. Sabe que no Estado tem tutelas partilhadas. Eu dou sempre este exemplo que as pessoas perguntam porquê que no mar não avançamos muito. Mesmo assim, no mar, já 5% do nosso PIB vem do mar. Mas podíamos avançar muito mais. No mar há 18 organismos públicos que intervêm. 18. Dependem de 6 ministérios diferentes. Cada vez que quer fazer uma coisa, tem que negociar. Quando chega ao fim, volta outra vez outro problema. Portanto, é uma orgânica que nós temos que não favorece, não simplifica o exercício das questões públicas. E depois passamos muito mais tempo a discutir e a encontrar soluções do que a resolver problemas. Depois temos um problema grave no país, que é a questão do licenciamento. No governo anterior estávamos a tentar simplificar já o licenciamento industrial e fazer algumas coisas, mas é muito, muito difícil. E porquê? Porque nós temos uma administração pública que é orientada a parceiros. Quando há uma empresa que submete um projeto, são 6, 7 organismos que têm que responder e cada um deles faz um parecer. E depois há 6, 7 parceiros, não há uma decisão. A primeira vez que disse isso em público, telefonou o professor António Quadros, que fez a última revisão do Código Administrativo, e ele diz: olha, Sr. Ministro, nós já introduzimos na última revisão a conferência deliberativa, quando é assim obrigar os organismos a reunirem-se e deliberarem para decidir. Mas a nossa administração não está formatada para decidir. E depois, quando, por exemplo, dos meus organismos que andavam sempre em cima, que os prazos não eram cumpridos, há um dia, numa discussão com uma das equipas, e há um dos funcionários da administração pública, atenção, nós temos excelentes pessoas na administração pública e excelentes organismos, mas a cultura é um bocado de inação, de se furtar ao escrutínio, de adiar o mais possível. E então essa pessoa virou-se para mim e disse: o Sr. Ministro já viu alguém da administração pública ser punido por não fazer? Mas já viu ser punido por fazer. E eu acendeu umas luzes na cabeça. As pessoas têm medo de decidir, têm medo, fazem tudo para não decidir. E não decidir é o pior que há. E, portanto, paralisa muito o funcionamento da administração. Não fazer não comporta risco, não é? Não comporta risco nenhum. E, portanto, se não houver um sistema que também penalize esse tipo de comportamentos, nós não vamos chegar lá. E, para mim, esse é o principal problema que nós temos no país. É um problema cultural. E, ainda por cima, na administração, como nos outros setores todos, nós somos um povo que fala muito pouco uns com os outros. E desconfia muito uns dos outros. E anda sempre nos seus silos, nas suas guerrinhas de alecrim e manjerona. E a Ana Arendt, que é uma filósofa alemã extraordinária, ela disse que os países que mais conseguiram fazer no mundo são aqueles que têm um espírito coletivo forte. E ela diz que um espírito coletivo, um momento coletivo forte, significa a capacidade de agir em comum. E eu acho que nos falta muitas vezes a capacidade de agir em comum, independentemente das nossas diferenças. É fundamental a capacidade de agir em comum, reconhecer essas diferenças, mas trabalhar para resolver os problemas das pessoas. E nós andamos muitas vezes às voltas em vez de resolver os problemas. E isso é fulcral para o futuro. Claro, é um facto. A começar pelos miúdos da escola que têm dificuldades e não gostam de fazer trabalhos em grupo, começa logo desde esse nível. Não quero amassar muito, só uma última pergunta para passar a palavra ao nosso público. O Sr. Professor publicou um romance a que já aludiu aqui, sob pseudónimo, e que foi publicado apenas o ano passado, no início do ano passado. Porquê sob pseudónimo? Não, é que isso foi logo que eu vim de Angola
e o romance foi publicado na altura e, portanto, resolvi publicar com um pseudónimo. Mas é um romance sobre a guerra em Angola, chama-se Desconseguiram Angola. Não tive oportunidade de vou ler a seguir. E é um romance exatamente para definir o que é que se passou com aquele país que foi completamente destruído pela guerra, mas também tem episódios que para mim são extraordinários, porque em Angola a realidade inventa mais qualquer ficção. Aliás, eu conto lá, vou tentar reproduzir aqui, a seguir à independência o MPLA decidiu que a propaganda comercial era uma coisa do capitalismo e, portanto, não havia anúncios comerciais, por exemplo, nos relatos de futebol do Girabola. E agora imagina, eu só tenho pena de não ter trazido comigo as cassetes, que começa o relato e ele diz: é o Ferroviário contra o Petro, o Nandoca está com a bola sai pela linha lateral, viva Angola, trincheira firme da Revolução em África. Angola, a bola é reposta, duas fintas, não sei o quê, viva o marxismo-leninismo, teoria sempre jovem e científica. E aquilo continuava assim, ao longo do relato, a gente estava a é possível. No livro também está uma cena que se passou, que é um jogo no Ouija, entre o Ferroviário e outro clube que já não me lembro, e os árbitros não chegaram, porque o país estava em guerra e não havia árbitros. E então lá os delegados começaram a olhar e selecionaram 3 FAPAs. FAPAs são militares. E convenceram os militares a apitar com o quê? Com a espingarda. Portanto, em vez do apito, disparavam. E o homem a discutir com eles, a dizer: mas eu vou apitar, e se eu errar, eu apontaria, isso não faz mal, há redução de efetivo, mas o jogo continua. E então o jogo passa-se, no Jornal de Angola dizia na segunda-feira: este foi o jogo mais disciplinado do campeonato. Até o homem que fez penalti foi apitado o penalti, foi buscar a bola e depois na parte portanto a disciplina está aumentando no campeonato. Mas o país tem coisas extraordinárias. As virtudes da disciplina, sem dúvida. Depois vamos passar a palavra ao público. Questões lá em baixo, por favor. Diga-nos o seu nome. João Parrasco. João Parrasco, por favor. O engenheiro falou num livro muito interessante, Falham as Nações. Eu, por acaso, li o livro, acho que é muito abrangente e muito interessante. Se não me engano, até surge como reação a um outro livro, provavelmente conheço, que é o Colapso, cujo autor atribui ao Falhanças das Nações colisiones para questões religiosas e ambientais. O autor do Falham as Nações atribui também isso, mas também a questões políticas, a razões políticas. E de facto, este Falham as Nações, o autor refere que países como Angola são países que excluem, não são inclusivos como afirmou. E quem, segundo o autor, tem uma relação muito má com a riqueza. Geralmente esses países têm essa má relação com a riqueza. Faz Angola, o petróleo, compra tudo. Aliás, há algo engraçado na nossa história que também reflete isso, cujo reflexo hoje somos vítimas. O rei Dom João V também dizia que não era preciso formar ou educar o povo português porque o ouro comprava tudo. E hoje somos vítimas desses pontos de vista. Portanto, a questão que eu gostava de colocar ao engenheiro é a seguinte: atendendo às assimetrias sociais profundíssimas em Angola e a esperança que mantém em Angola, perante e tendo em conta que um processo de educar um povo é um processo geracional, não é de um dia para o outro, perguntava-lhe se as esperanças que deposita em Angola não serem esperanças vãs. Outra questão, peço desculpa, também é rápida. Provavelmente conheceu Geodoro dos Santos e Savimbi. Savimbi tinha uma formação europeia, estudou na Suíça. Geodoro dos Santos estudou na União Soviética. Gostava de qual delas? Era só dessas coisas. Sim, muito obrigado. Tem toda a razão no livro do Daron Acemoglu e o James Robinson, porque Falham as Nações. Eles distinguem isto também é importante para nós em Portugal, que é a questão das instituições. Eles falam de países que constroem instituições extrativas
e outros que constroem instituições inclusivas. E as instituições extrativas vivem de rendas, como é o caso de Angola, não criam, não estimulam o empreendedorismo, não estimulam a inovação e, portanto, estão sentados nas rendas e pensam que o futuro advirá daí. Depois não desenvolvem a economia, não se diversificam e há todo o conjunto de problemas. Enquanto as instituições inclusivas, que foi, por exemplo, os noruegueses fizeram, os noruegueses também têm petróleo, são além de tudo um país democrático, as instituições inclusivas promovem o empreendedorismo, a inovação e são muito mais profícuas do ponto de vista do desenvolvimento económico e, portanto, nesse aspecto é uma questão absolutamente crucial. Agora, as esperanças, sim, as esperanças poderão ser vãs. O que me suscita alguma esperança é aquilo que se passa em muitos países da África. Se for ver, por exemplo, um Quênia hoje, mesmo o Ruanda, se for ver alguns países da África Oriental, eles já conseguiram ter os telemóveis em comunidades pescatórias, comunidades agrícolas e, portanto, com estas ferramentas, provavelmente pode haver algumas etapas que se possam saltar se as coisas forem bem feitas. E a questão fulcral em Angola é realmente construir mercados inclusivos, é conseguir os tais engenheiros agrónomos e outros desenvolver as tecnologias agrícolas e conseguir que os campos angolanos sejam um lugar de prosperidade, de produção agrícola, de desenvolvimento, e provavelmente com as tecnologias isso é possível. E o outro aspecto é, que eu também falo muito em Angola, e aqui em Portugal é a mesma coisa, nós temos que olhar de forma diferente para a pobreza. Saiu um livro que eu acho muito interessante, que é a Economia dos Pobres, de um economista indiano e da Esther Duflo, e eles dizem que muitas vezes Prémio Nobel da Paz, e portanto muitas vezes nos países não se trata a questão da pobreza, e eles dizem que os pobres são empreendedores, e portanto o que eu defendo em Angola, e espero que isso faça o seu caminho, é o desenvolvimento do microcrédito que funcionou no Bangladesh, como a Med e Yunus. Porquê? Porque aquelas populações precisam só de uma oportunidade. Elas sabem melhor que ninguém, se tiverem acesso para se organizarem, para desenvolverem o seu negócio. E são milhões de pessoas, 80% da população angolana. Para a população angolana são cerca de 40 milhões. 80%, quase mais de 30 milhões, está fora da economia formal. É impressionante. E, portanto, se nós não conseguimos desenvolver uma resposta a isso, vai ser muito difícil. Agora vai demorar tempo e vai ser uma luta titânica e provavelmente as esperanças serão vãs, mas as esperanças são vãs até o dia em que deixam de ser, em que há transformações, espero que ocorram. Entre o José Eduardo dos Santos e o Jonas Savimbi venha o diabo e escolha. Não há qualquer hipótese. Aliás, eu acho que um dos aspectos fulcrais em Angola foi a incapacidade do movimento de libertação nacional se entender e depois lançar o país para uma guerra que é uma guerra autofágica, uma guerra absolutamente destrutiva. E, portanto, repare, dos 50 anos de independência, 26 anos foram passados em guerra. E isso é algo que eu acho que nenhum deles se pode sair desta história de uma forma positiva, e acho que a história vai ser implacável, porque independentemente das diferenças, quando se chega à guerra, é a guerra autofágica, é a destruição de um país, e isso é tudo que não precisamos. Alguma questão? Sim, por favor. Boa noite, foi um prazer ouvir esta sessão que aqui tivemos hoje, foi de facto uma sessão belíssima, mas eu não vou estar aqui com mais preâmbulos, iria dizer o seguinte, tem a ver com uma palavra, crescimento. Percebido toda a intervenção que fez, que afinal, a nível mundial, nas empresas, em tudo, o crescimento é sempre o paradigma para tudo. E eu questiono também, prevalecendo naquela armadilha que falou do Tucídides, se não estamos perante uma armadilha que é a armadilha do crescimento eterno, do crescimento permanente, para as empresas e para tudo, descurando porventura alguma qualidade nas empresas, nos países e em tudo mais. Era um comentário sobre isto. E a segunda questão, vou passar por cima da máquina napoleónica, já percebi que não saiu com muito agrado da questão governativa, estou-lhe a chamar máquina napoleónica pela questão centralista. Passava para a última questão, que é esta, e pedia-lhe esse bónus, digamos assim, já que referiu essa palavra. Há uma injustiça que se pressentiu e que se pressente e que sabe que foi alvo,
porventura por seus colegas de estudos, de grupo de pensamento que o levaram à prisão. Alguns deles, porventura, foram seus colegas, como acabamos por perceber. Há uma injustiça aí que é profundamente latente. Questiono, à semelhança de outros que escreveram sobre a quase morte, sei lá, o Dostoiévski, ou o Blanchot, ou o Victor Hugo também, ou sobre a morte mesmo, nessa parte final, ou o Gabriel Garcia Marques, será que o António Costa e Silva nos vai dar o bónus, não sob pseudónimo, mas construindo através do narrador algo que nos permita ter acesso a essa questão da injustiça que foi algo? Sim, muito obrigado. Posso responder? E sobre a primeira questão, a armadilha do crescimento, o que eu defendo, nós temos de ter um crescimento moderado, porque senão não conseguimos fazer face às necessidades. E no caso de Portugal, o nosso crescimento ainda é muito anémico, apesar de todas as tentativas que existiam. Tenho grande crença nas agendas mobilizadoras do PRR, porque acho que são um dos grandes programas de investimento para a transformação do perfil de especialização da economia portuguesa. É um programa de cerca de 8 mil milhões de euros. De todos os ecos que tenho, muitas dessas agendas funcionam muito bem. Por exemplo, há uma para a indústria metalomecânica, fabricação de máquinas e de equipamentos, que é dirigida pela Colep. Atenção a estas agendas, quando desenhamos o PRR, usamos um paradigma novo. São sempre empresas, e sobretudo grandes empresas que dirigem, com outras grandes empresas, pequenas, médias, e também com os centros de investigação e as universidades. E várias dessas agendas, quando estava reunido, eles diziam: olha, é a primeira vez que nós todos trabalhamos neste setor, estamos aqui juntos numa sala. E eu disse: olha, isso já é bom, e criou-se muitas sinergias. E o que é que esta agenda, por exemplo, está a fazer? A digitalização do espaço de fábrica, digitalização dos equipamentos, a introdução destas tecnologias digitais em toda a cadeia produtiva, o desenvolvimento da economia circular, da nova ciência de materiais, está a dar resultado. Há grandes agendas na área da saúde, que também vão ter um impacto grande. Por exemplo, há uma Blue Pharma, que é uma grande empresa de Coimbra, que está a trabalhar com moléculas pequenas, ácidos peptídeos e ácidos nucleicos, e é para produzir a nova geração de medicamentos injetáveis complexos para as terapias oncológicas. Eu penso que vai ter um sucesso grande. Há outra que é dirigida pela Tecnofage, foi considerada pela revista The Economist em 2023 como das mais promissoras do mundo. Estão a trabalhar com biofármacos. Eu tive a oportunidade de ver a cura para o pé diabético com biofármacos baseados em produtos biológicos. Há outras, por exemplo, a do Nuno Sebastião, que é o homem que criou a Fidzai, que é uma das nossas mentes empresariais mais brilhantes. Uma das agendas que eles apresentaram, que é a Neurospace, é dirigida à economia do espaço. Porquê? Porque hoje no espaço tem 10 mil satélites. Com as novas constelações, o OneWeb, a Amazon, etc., vamos rapidamente atingir 100 mil em 2030 ou 2035. E o que é que se passa? Há muito lixo espacial. Cada vez que o satélite choca, são milhões, para não dizer bilhões de dólares de perdas. E eles, com a inteligência artificial, estão a otimizar a trajetória dos satélites. A agenda não terminou, já tinha um contrato com cerca de 300 satélites em todo o mundo, e é uma nova área que se vai desenvolver. Também temos a agenda do mar. Temos muitas coisas que estão a passar no país que eu acho que são importantes. Mas para responder à questão do crescimento, nós no passado não fazíamos uma coisa, que é a economia circular e a própria bioeconomia. Nós somos uma civilização que se viciou em transformar recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história. Quando há estudos do US Geological Survey dos Estados Unidos, nos últimos 60 anos nós estamos a consumir, em termos percentuais hoje, 618 vezes mais petróleo, 1000 vezes mais gás, 756 vezes mais níquel, 1500 vezes mais bauxite. Isto é insustentável. E, portanto, nós também, no âmbito do PRR, tentamos foi apoiar agendas para desenvolver a economia circular, o tratamento dos resíduos. Nós, por exemplo, todos os anos temos cerca de 7 milhões de resíduos em Portugal que podem ser transformados com as centrais de biomassa, com o biometano, com a digestão anaeróbica desses resíduos, criar energia, criar centros de riqueza no interior do país, disseminar isso por todo o território nacional. Isso pode criar muitas cadeias aí. Portanto, eu acho que o crescimento nós temos que olhar. É evidente que o crescimento desmesurado, sem qualquer limite, não
não vai ser possível, porque vamos destruir o planeta, entretanto, se continuarmos nessa via, mas nós temos que ser mais inteligentes e aproveitar todas estas oportunidades, sobretudo que a bioeconomia e a economia circular podem desenvolver. A segunda parte da questão, quer dizer, eu tenho muitos livros na cabeça e estava a pensar um dia escrever um livro que é os livros que eu não escrevi, e provavelmente um deles pode ser esse. Obrigado. Sim? Não, eu queria, quando lhe pouparam a vida, não pouparam a vida a alguns amigos meus que saíram de Coimbra, do Centro de Estudos Anticoloniais, e interromperam os cursos para ir para Angola. Lembro-me do Natal, provavelmente conheceu, era seu amigo também. Pronto, ficou lá e desapareceu. É a primeira vez que eu tenho hipótese de estar à frente de alguém que vive essa situação. A questão que eu lhe queria pôr recuava um bocado naquilo que nós chamamos a formação da personalidade, que começa na infância. E pelo que eu ouvi no seu discurso, é aos 9 anos que tem o primeiro impacto que vai fazer a sua mudança de pensamento. Os seus 9 anos, é mais novo do que eu, 1 ano, estaríamos em 1902. À volta disso, pelas contas que eu fiz. Portanto, é aos 9 anos que é confrontado com uma realidade que provavelmente as pessoas que aqui estamos muito a discutir o futuro, mas não estamos a pensar o passado. Em relação depois a o que aconteceu em maio, no 27 de maio de 77, e na evolução dos comitês, Amílcar Cabral para a OCA, há uma informação que eu não quero acreditar, mas que pode confirmar ou não, que na sequência a OCA se terá aliada à FNLA. É porque o MPLA, isto é dito por um inglês, e portanto, e como sabe, o que os ingleses dizem às vezes, sério, eu não custa-me acreditar isso, independentemente, nunca. Pronto, já sai daqui mais levezinho, há outra na sequência do seu pensamento, há uma coisa que para mim é importante e que me tem preocupado nos últimos anos. Eu já não penso muito em política, penso mais em poesia, gosto muito da sua poesia, que é como é que uma geração que quer mudar o mundo é mudada pelo mundo. Ou seja, como é que aqueles que vêm e aparecem como libertadores se transformam em ditadores. E estamos a falar de realidades muito próximas, estamos a falar, por exemplo, de uma Guatemala, estamos a falar de coisas que nos são próximas. Até que ponto, e era isto que eu queria, na sua análise, porque o seu doutoramento é fundamentalmente, embora seja de Minas, é matemática, sim, é simulação. Nós já estamos nos anos 80, na grande explosão das simulações. Até que ponto é que a teoria do socialismo num só país, que foi demonstrado que era impossível, porque estava tudo estava rodeado, como é que eu posso pensar que a África é o futuro, e é aqui que eu punho a questão, porque quando se me levantou dizer que a África é o futuro, quando a África está a replicar o modelo europeu, porque é o modelo dominante, o modelo capitalista liberal. E o que tem dado esse modelo capitalista liberal é isto a que nós chegamos. E em termos de simulação, o nosso colega António Guterres disse já que, do ponto de vista do clima, que há bocado disse que ainda não tínhamos abordado as alterações climáticas, que tínhamos atingido o ponto de não retorno. Como matemático, se tivesse que fazer uma simulação, e pensando que no Quênia, há não sei quantos milhares de anos, começámos a namorar, a falar e a dizer quanto tempo de vida é que existe para o homem, e, portanto, se a preocupação é o crescimento ou a manutenção da espécie, o crescimento económico ou a manutenção da espécie. Onde é que está o cerne da minha questão? Como é que eu posso... aliás, esta questão já foi posta no princípio dos anos 70, ao vivo e a cores, quando se dizia que isto é termos todos uma boa vida. E a Terra não tem recursos para termos todos boa vida. As terras raras são raras e vão cada vez ser mais raras, até que desaparecem. Há uma frase sua, e eu quero me calar já, que eu acho que é brilhante. Aliás, tenho muito respeito por aquilo que diz e considero uma das mentes mais brilhantes deste país e que se mantém arredada das quesílias de
provavelmente nos velhos tempos dos Estados Unidos estaria num think tank a pensar estratégias, a definir estratégias, que é aquilo que fazem bem. Mas há uma coisa que diz e que para mim é muito importante: a natureza é sábia, não produz lixo. Mas eu, homem, faço parte da natureza. Qual o meu papel quando eu saio de casa e vou ao supermercado e vejo uma senhora que sai de uma empresa com bocados enormes de cartão, a distância entre o ecoponto do papel e a caixote dos resíduos municipais é de 10 metros, ela pega no cartão e mete nos resíduos e não mete no ecoponto. Em termos de tudo, isto só para terminar, por mais que eu pense em termos de cifrões, o que eu tenho que pensar é em termos de mentalidades. Porque eu faço a revolução num dia, mas mudo as mentalidades em gerações. E nós estamos assim. E estamos também assim em termos de futuro. Sim. Era só isto. Sim, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que toca num ponto essencial. Para mim, um dos grandes erros que a nossa civilização cometeu foi o divórcio relativamente à natureza. Portanto, nós pensamos a certa altura, com a nossa arrogância, que tínhamos de desenvolver uma civilização, construir as nossas cidades, completamente ao arrepio da natureza. E hoje estamos a ver que a natureza está a cobrar o seu preço. E, portanto, é por isso que as alterações climáticas é incontornável, são a maior ameaça que pesa sobre a espécie humana. Isso eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Se olhar, e sou um estudioso do nosso planeta, é por isso que a engenharia de minas, as rochas, a natureza, as árvores, a maneira como este planeta funciona é absolutamente extraordinária. Quando olha para o Polo Norte, para o Polo Sul, tem desaparecimento de milhões de quilómetros quadrados de gelo. O gelo é um estabilizador do clima da Terra, porque reflete parte da radiação solar que incide no nosso planeta. Se desaparecem grandes massas de gelo, o aquecimento dos oceanos é absolutamente incontornável. E ele está a acontecer e pode mudar tudo, inclusive no Atlântico, mudar as correntes, desde logo a corrente do Golfo, mudar o clima e conduzir as nossas sociedades para situações muito difíceis, que espero que nunca aconteçam. Depois tem um segundo ponto, que é o chamado permafrost. Permafrost é um termo russo que foi adotado, que é o solo gelado, que cobre 25% do hemisfério norte. E os cientistas calculam que debaixo do permafrost estão armazenados 1,5 bilhões de toneladas de carbono orgânico. Se aquele solo é aquecido, o carbono liberta-se. Este carbono é equivalente a 2 vezes o carbono que está na atmosfera, a 3 vezes o que existe nas florestas. Portanto, isto não pode acontecer. E é por isso que quando eu vejo este desvario que hoje impera no mundo, em vez de haver cooperação internacional das grandes potências, dos outros países da Europa, para fazer face a estas questões e limitar a inclusão destes problemas, é realmente significativo. Depois, o terceiro ponto que tem a ver com o oceano, quando estava no governo, bati-me para Portugal participar num projeto internacional que é o Projeto Argo, é o IPMA que participa no Projeto Argo. O Projeto Argo, eles põem boias de sensores no oceano que sobem e descem até 2.000 metros de profundidade em ciclos de 10 dias e dão toda a informação que nós precisamos hoje sobre o oceano. Por isso que os nossos oceanógrafos estão em euforia, dão a pressão, temperatura, volume de recursos biológicos, volume de oxigênio, enfim, tudo aquilo que é preciso para modelar o oceano. E qual é a descoberta extraordinária? Entre os 200 metros de profundidade e os 1.000 metros, a quantidade de organismos biológicos que existe no oceano é 10 vezes tudo aquilo que nós calculávamos. Portanto, o oceano é um ativo absolutamente extraordinário. E que foi daqui que se explicou uma coisa que vem da Segunda Guerra Mundial. Se olhar para relatos dos submarinistas na Segunda Guerra Mundial, foi a primeira vez que os submarinos entraram em força no oceano, quer os alemães, quer os britânicos, eles fazem um relato extraordinário, que é todos os dias, assim que o sol se põe, parece que o fundo do mar vem para cima. E o que é que se passa? Foi explicado agora. Porquê? Porque estes bilhões de organismos que existem nesta camada, que é a camada mesoplágica do oceano, vêm à superfície ao fim do dia para se alimentarem, comem o que eles chamam white snow, o fitoplâncton, regressam, e isto é essencial para fazer a descarbonização da Terra. Mas o grande problema no oceano, que também foi demonstrado por estes estudos, é que nós deixamos nos últimos 30, 40 anos acumular nos 3 metros superficiais do oceano energia calorífica que é equivalente, segundo os cientistas, a 1.000 milhões de vezes a energia que deflagrou em Nagasaki e Hiroshima. Quer dizer, nós temos uma bomba termal
no topo do oceano. E para Portugal é por isso que eu, no documento da Visão Estratégica 2020, infelizmente não foi à frente, mas acho que o país vai um dia fazer isso, eu propunha que se criasse um Centro Nacional para a Prevenção de Catástrofes, para liderar, para unificar todo o conhecimento que existe no país, de modelação do oceano e do território. E porquê? A tempestade Cristina é o exemplo disso. Quando tem estes 3 metros da camada superficial do oceano superaquecida, tem grandes massas de ar frio que contactam, são rapidamente aquecidas e transformadas em fábricas de vapor de água. Basta um vento que empurra o vapor de água, como aconteceu em fevereiro, e isto vai se repetir mais vezes. Portanto, nós temos que ter uma espécie de gênio digital do oceano. Com a inteligência artificial, com todas estas tecnologias, nós podemos simular matematicamente o oceano, mas incorporando os dados, porque nunca, como agora, temos tantos dados, quer dos drones, dos satélites, dos radares, de todo um conjunto de sensores que podem ser absolutamente fulcrais, e nós temos que caminhar nessa direção, quer para proteger o território, quer para saber aquilo que acontece no oceano. E, portanto, do ponto de vista da simulação, eu acho que nós ainda vamos a tempo. Nós temos estamos numa situação muito difícil, e aliás o engenheiro Guterres passa a vida a fazer os seus pronunciamentos, mas infelizmente é muito pouco ouvido. Repare que curiosamente, face a todos estes problemas, o que existe com as guerras tarifárias e as guerras de outra índole é o declínio da cooperação global. E o próprio Presidente Trump retirou os Estados Unidos pela segunda vez do Acordo do Clima, que é lesivo, porque os próprios Estados Unidos vão ser feridos e cada vez mais por estes acidentes. E o que eu defendo sempre, na linha do que disse, é que nós temos que renaturalizar os nossos fenómenos, os nossos fenómenos produtivos, a nossa vida nas cidades. Nós temos que olhar para a natureza. Porquê? Porque a natureza é quase perfeita no seu funcionamento. A natureza opera com a energia livre do Sol, interage alquimicamente com todo o sistema terrestre, e ela própria é capaz de produzir ecossistemas que são eficientes, são sustentáveis e, atenção, são regenerativos. Na natureza não existe a noção de lixo. O lixo de uns é o humus, o alimento de muitos. E, portanto, nós temos que renaturalizar todos os nossos processos produtivos. É muito mais sustentável. Temos que mudar também a vida nas próprias cidades. As cidades só ocupam 2% da superfície da Terra, mas têm hoje já mais de 60% da população. E, atenção, as cidades são responsáveis por 75% do consumo de energia e 80% das emissões. Se não mudarmos o paradigma das cidades, também vamos ter problemas graves no futuro. Mas eu acredito profundamente que em tudo isto, com sensatez, com serenidade, e mobilizando a ciência e não hostilizando a ciência, como se está a fazer, sobretudo da parte do vice-presidente americano, que declarou que as universidades são o nosso inimigo, que é uma afirmação inqualificável, e, portanto, eu espero que isso seja revertido. Sobre uma questão muito interessante que colocou, como é que aqueles que lutam pela liberdade depois se transformam em opressores, e está inscrito na nossa cabeça, eu penso que tem a ver com as mentes totalitaristas. Nós muitas vezes, sobretudo as pessoas que estão na política, não têm tolerância para o outro, a tolerância para o adversário, a tolerância para o erro, não têm os princípios básicos de humanidade e de decência. Se isso acontece, é muito fácil cair-se no totalitarismo. Nós é que temos razão, os outros não têm razão e os outros têm que ser exterminados. E este discurso é um discurso muito perigoso. Já ocorreu na Alemanha nazi e pode voltar a ocorrer de novo. E é por isso que eu acho que na política hoje, mais importante do que tudo, é restabelecer a decência, é restabelecer a integridade, é restabelecer o diálogo. A gente pode pensar de forma diferente, temos que ser capazes de falar uns com os outros, desenvolver plataformas colaborativas e, sobretudo, mudar o modelo de governação das sociedades. Nós não podemos continuar com o modelo hierárquico que funciona de cima para baixo, porque as sociedades são hoje muito mais complexas. Eu tive alguma esperança com a pandemia, porque é a primeira vez que vi a classe política a reunir com os especialistas, médicos, epidemiologistas e portanto, beberem um bocado da ciência desses profissionais para depois formatarem as políticas públicas. Se olhar para o nosso país, nós temos conhecimento em todas as áreas, e, portanto, se a partir do ponto de vista dos responsáveis políticos houver mais interação, formação de plataformas colaborativas em todas as áreas, na indústria, nos serviços, na agricultura, na ciência, na tecnologia, na educação, na saúde, nós temos muito conhecimento e temos pessoas também muito qualificadas que querem participar. E se nós conseguimos construir estas redes colaborativas, e as redes são fundamentais para o funcionamento das sociedades, talvez consigamos dar resposta a algumas das preocupações que elencou e que eu partilho. Obrigado.
Presidente, Diga. alguma questão? Sim. Por favor. Tem? Boa noite. Caro professor, saudá-lo, saudar também a nossa moderadora, que esteve brilhante. Não é nada fácil moderar este senhor. Moderar, ou seja, extrair tanto que tem dentro. Eu devo dizer uma coisa. Eu tenho consideração bastante pelo Dr. António Costa e já tinha, e reforçou-se muito quando ele o convidou para ministro, porque acho que foi uma decisão genial. Não quer dizer que a sua melhor ocupação seja a de ser ministro, mas provavelmente será também. Mas como é que eu devo dizer? Eu, quando soube que vinha cá, porque esta organização é sui generis, é de baixo para cima, não é como no mundo de hoje. Ou seja, quando eu soube que vinha cá, vim a correr e organizei-me tanto quanto possível para não perder nenhuma palavra, porque eu vou dizer assim, eu sinto-me como muitos cidadãos do mundo, desculpa a comparação, vão ter o Cristiano Ronaldo por perto. Vão ter com ele, querem vê-lo, querem estar com ele e querem ouvir. Eu, quando digo que tenho consideração do António Costa, tenho, mas nós também, como sabe, já antes do Dr. António Costa o ter convidado, eu, quando liderei um partido, desafiei-o, escrevi-lhe, porque quando li, o senhor é de facto, desculpe dizer, mas eu tenho de dizer, o senhor é acima de genial. O senhor às vezes faz-me impressão. Eu tive um número 2 no meu governo, o engenheiro Álvaro Barreto, não quer comparar, que eu dizia-lhe sempre, ao longo de décadas, o Álvaro é que devia ser primeiro-ministro, não é? Não sou eu e o outro, você tem uma experiência de vida e uma capacidade, e no seu caso eu quase diria a mesma coisa. Eu estava a ouvi-lo e, para além de desfiar um governo, que devia fazer isso também, sujeito a eleições, como é evidente, sujeito a eleições, mas há esse pequeno detalhe, mas devia todos os dias falar na televisão, ou no YouTube, ou seja em que plataforma for, porque o seu saber é quase inesgotável. Eu devo dizer, todos nós temos dias melhores e piores. Tenho tido dias um bocado complicados para levar as coisas para a frente. E ouvi-lo, que o meu vizinho de trás falou da idade, a minha é próxima também, é uma esperança de vida, é uma fonte de entusiasmo, estou a dizer sem qualquer lisonja, porque é tão extraordinário tudo aquilo que conta. Eu devo dizer, acho que todos nos sentimos pequeninos ao pé de si, o senhor é capaz de fazer poesia, de prosa, de romance, de ficção, com pseudónimo, sem pseudónimo, de simulações, cálculos matemáticos, Sibéria, Irão. Eu li isso tudo em livros seus, do tempo também que teve na Partex, tudo o que o senhor... Há um ponto ou dois do que disse, ou 3, que eu não estarei completamente de acordo, já agora para lhe pôr uma questão. Não acha que, pronto, o Presidente Trump é tudo aquilo que nós já sabemos, mas não acha que por trás daquela irracionalidade toda está muito essa luta pelas terras raríssimas ou raras, ou seja, com a força que a China tem, julgo 80% da produção e 90% da manutenção, os Estados Unidos ficaram para trás nessa disputa. A Angola tem também essa riqueza, tudo, mas aqueles disparates enormes que ouvimos dele, que ouvimos, e ainda percebemos como é que é possível, da Groenlândia e disto e daquilo, pronto. Washington e a Casa Branca não é só um indivíduo. Não acham que por trás disto tudo, está bem, a China, isso que citou tem muita graça. Quando o nosso inimigo está a fazer as neiras, não perturbes, deixa lá andar entretido. E a China pode estar nessa. Mas já houve uma empresa, ainda há, que quer vir para cá e que trabalha nessa área, em África também. E eu ouvi-los, percebi uma parte da disputa, o seu professor conhece muito bem, mas que eu não conhecia tão bem, que existe hoje em dia no mundo. E a propósito da China, e aí é que vemos, já temos a unidade, quando ouvi no princípio falar em 91 do Deng Xiaoping, eu em 91, já agora conto isto, estive em Pequim, uma visita oficial, e jantei na Embaixada de Portugal com a irmã do Deng Xiaoping. Não com o Deng Xiaoping, com a irmã, foi que se pôde arranjar, ela e outros convidados oficiais.
E de facto vivia-se esse tempo fascinante. 2 anos antes tinha sido Tiananmen. E eu lembro-me, agora já posso contar isto, fiz questão com 2 pessoas da minha comitiva de ir à Praça Tiananmen no dia que se assinalava o aniversário, 2 de junho, por aí, de ir lá para o meio dos estudantes, e lembro que às tantas pus a mão no bolso, que ia tirar um lenço, e veio logo um soldado ter comigo, tira a mão do bolso, pronto, e eu estava em visita oficial. Mas é do Deng Xiaoping ou do Mao Tse Tung a frase, eu julgo que é do Deng Xiaoping, enquanto o meu dedo olha para a lua, os idiotas, é do Mao, olham para o dedo, que às vezes vejo atribuído ao Deng Xiaoping, tenho ideia de facto que é do Mao. Mas sinceramente eu quero agradecer, olha, como português quero, eu acho que o senhor já fez muito, mas quero-lhe pedir desculpa por o país, nós todos, eu também sou português, não sabemos aproveitar como deve ser. Por mim, havia um jogador no Sporting que era o Jazal, que eu quando o via jogar dizia que gostava de o levar para a varanda. Eu confesso que gostava de o ter em minha casa todos os dias, ou na Câmara se quiser. O senhor é absolutamente extraordinário, eu não tenho pejo nenhum em dizer isto, é mesmo o que penso e o que sinto. Muitos parabéns e muito obrigado. Professor António Costa Silva, foi um verdadeiro gosto, aprendemos imenso consigo, e o mais impressionante é que é saltitar, não é, de área para área, é de facto impressionante. E como é que tem esses números todos na cabeça, essas porcentagens, é completamente alucinante. Muito obrigada por ter estado connosco esta noite. As quintas de leitura vão de férias, vão regressar em setembro com convidado e data anunciada. Obrigada pela vossa presença e até lá. Obrigada. Boa noite.